Olá, minhas amadas irmãs, tudo bem? Eu sou a seminarista Márcia Lários e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o capítulo 4 do livro de Romanos. As minhas amadas irmãs já gravaram o capítulo 1, 2 e 3 e hoje eu estou aqui com vocês para o capítulo 4. E quantas coisas lindas e maravilhosas esse capítulo tem para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Mas para iniciarmos, eu gostaria de nós começarmos orando, né? Já que nós estamos abrindo, é o meu primeiro vídeo dentro desse livro tão lindo, então vamos iniciar assim, amém? Se você puder, da onde você estiver, feche os seus olhos, baixe sua cabeça, traz ao seu coração todas as coisas, todas as circunstâncias, tudo aquilo que você precisa de resposta ao Senhor, porque nesse momento Ele vai falar conosco. Então, fale com o Senhor da onde, na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, fale com o Senhor nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós somos Tuas filhas, ó Deus, e estamos sedentas pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida, Pai. E que essa palavra, Pai, essa preciosidade, esse firmar de cada passo que nós vamos dar, ó Deus, que seja sempre, Deus, naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E que nós possamos, Deus, transbordar em outras vidas, em outras pessoas, tudo o que o Senhor tem transbordado. Então, Pai, cada riqueza, Deus, cada chave para a nossa vida, Pai, que hoje o Senhor tem para nos entregar. Abra nossa mente, o nosso coração para receber, porque tudo é de Ti, Pai, tudo é para Ti, ó Deus. Nós queremos ser cada vez mais instrumentos nesse reino tão lindo e maravilhoso. Então nos capacite com a Tua glória, Pai, nos capacite com a Tua graça, Senhor, para que nós possamos levar para mais e mais pessoas, Deus. Obrigada por este canal aqui aberto de acesso às minhas amadas irmãs e que cada uma, Senhor, possa ter acesso a tantas outras mulheres que precisam e necessitam da Sua verdade. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, minhas amadas? Então, aqui no capítulo 4, Paulo, ele deixa, nos 3 primeiros capítulos, ele deixa essa verdade, né? Ele elaborou 2 teses bem fundamentadas. A primeira é que todos os homens, todos nós, homens e mulheres, nós somos pecadores diante de Deus. E a segunda é que a justificação dos nossos pecados, ela é uma obra exclusiva do Senhor Deus. É só por meio do sacrifício de Cristo na cruz é que nós recebemos exclusivamente, através da nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz, é que nós recebemos a nossa justificação. A grande questão aqui do capítulo 4 é que os rabinos na época, eles estavam ensinando, eles estavam sustentando os ensinos dele no Antigo Testamento. Então eles ensinavam que Abraão, que era o pai da nação judaica, ele havia alcançado a salvação por meio de obediência à lei. Né? Mesmo antes da lei ter sido dada, porque a lei ela foi dada com Moisés e Abraão foi lá no início de todas as coisas, né? Então mesmo antes da lei ter sido dada a nação, ao povo hebreu, ao povo de Israel, eles já diziam que Abraão tinha sido justificado pelas obras, porque Abraão era um cara justo, era um cara idôneo, era um cara obediente. Então, através desses atos dele, ele foi justificado. E Paulo, ele veio dizer justamente ao contrário, a salvação que Abraão teve não foi porque ele obedeceu todos os momentos, mas porque primeiramente ele creu. Né? Então Paulo veio dizer que a salvação dele, né, foi independente das obras que ele praticou. E isso é para a nossa vida hoje. A nossa salvação ela independe das nossas obras. Nós precisamos crer. Crer naquilo que o Senhor fez, crer naquilo que o Senhor irá fazer. Nós precisamos crer no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né? E quando Jesus foi ao céu, ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, que é quem nos guia nesse mundo natural. Nós somos seres celestiais, porque lá no início, lá em Gênesis, Deus diz, né? Criamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós somos seres espirituais que nós vivemos no mundo natural. Então nós precisamos crer nisso e andar à altura daquilo que nós temos dentro de nós. Andarmos à altura do Espírito Santo, para que no grande dia, no grande momento, nós estarmos com o Senhor Jesus, né? Sentados à mesa com Ele. Então nós precisamos viver sobre essa verdade. E é justamente sobre isso que Paulo vem dizer aqui. A nossa justificação, a remissão dos nossos pecados, ela não vem através de qualquer obra humana, qualquer coisa, qualquer
qualquer conquista que eu, como homem, como mulher, posso fazer, mas ela vem sobre a dádiva divina, a dádiva de Deus. Ou seja, ela não é um resultado de um mérito meu, ela é uma obra da graça do Senhor Jesus feito na crucificação, feito ali na cruz. Então a justificação nós não recebemos por mérito próprio, nós recebemos por mérito de Cristo, minhas amadas. Somente Ele e através dele. O homem, ele não tem o poder de se salvar sozinho, por maior obra que nós venhamos fazer, mas através daquilo que Jesus fez por nós, nós conseguimos nos salvar, amém? Então, esses rabinos estavam pregando justamente isso, que Abraão, ele era uma pessoa que vivia sobre a obediência na lei. Mas não, quando Deus chegou para ele e falou, você vai ser pai de multidão, ele tinha em torno de uns 70 anos, mas isso aconteceu quando ele já tinha... O filho dele, Isaac, que é o filho da promessa, nasceu quando ele tinha 100 anos já. Então, ou seja, ele mesmo, o corpo dele já não era um corpo, né... Já não tinha suas forças, né? Já não era um corpo tão viril como antes. A sua esposa, a própria Bíblia diz pra gente no capítulo 4 que o seu útero já não tinha, né, tanto vigor mais, já não funcionava como antes. Então não podia ser através do natural deles, e sim através daquilo que Deus iria fazer. Ele até pensou que seria o filho da promessa, seria Ismael, né? Que eles tentaram dar uma ajudadinha para Deus, mas não era. Deus pegou e disse a ele que no momento certo. Então ele teve o quê? Ele teve a fé que isso ia acontecer. E através dessa fé que Abraão sempre teve, inclusive até quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, ele também acreditou que Deus iria prover para ele um cordeiro. Então, em todo momento, a fé de Abraão naquilo, nas promessas que o Senhor dava a ele, foi o que o justificou no momento final. Olha o versículo 13 que nos diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justificação que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos, como está escrito: eu os constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existiam. Olha que coisa mais linda, né? Esse é o nosso Deus. Deus, ele cria, ele transforma circunstâncias a partir daquilo que já existe, mas Deus também pode criar do nada, assim como ele fez lá em Gênesis, que ele fez com toda a criação. Deus criou tudo do nada, simplesmente com ele falar que haja luz, que haja divisão entre as águas e a terra. Então, Deus, ele pode mudar a nossa circunstância daquilo que nós temos, como ele também pode mudar a nossa circunstância criando algo que nós precisamos. Então, minhas amadas, eu não sei a circunstância que hoje dói o teu coração, mas eu quero te dizer, creia somente, creia naquele, tenha fé naquele que te criou, tenha fé naquele que colocou em teu coração, que fez com que o Espírito Santo viesse habitar dentro do teu coração. Tenha fé nele, porque as coisas vão melhorar. O Senhor nos criou para coisas maiores, o Senhor nos criou como os filhos amados e queridos. Ele não vai deixar com que as coisas nos sucumbam, né, de repente, ou vai deixar com que os teus filhos vivam num mundo que não tenha paz. A paz do Senhor não é a ausência de circunstâncias difíceis, mas é acreditar naquele que, apesar das circunstâncias difíceis, pode mudar todas as coisas, né? Ele pode, olha o versículo diz, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem.
Esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Esse capítulo é muito lindo e é muito rico, mas eu quero me ater com vocês no versículo 18, que diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha que versículo, coisa mais linda. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Ou seja, ele teve esperança naquilo que o Senhor disse que ele seria pai de multidão. Mas o início do versículo diz que contra toda a esperança. Por que contra toda a esperança? Porque, olha lá o versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus havia prometido que ele seria pai de multidões, mas por que ele é contra a esperança? Porque contra a circunstância, ele já estava numa idade avançada, Sara já estava numa idade avançada, naturalmente eles não poderiam ter filhos, e como a promessa ainda não tinha sido cumprida, porque Deus tinha dado a promessa a ele há 30 anos atrás. Abraão, por 30 anos, teve esperança do que a palavra que foi liberada sobre a vida dele seria cumprida, porque Deus disse, e o nosso pai não é pai para voltar atrás. Então, amadas, nesse versículo 18, o que eu quero te dizer? Se Deus te deu uma palavra, mesmo que a circunstância não esteja te mostrando que aquela palavra vai se cumprir, creia somente, creia. Lance os teus olhos de fé naquilo que o Senhor pode fazer. Nós não somos obra do acaso. O Senhor não nos fez por obra do acaso. O Senhor nos fez para cumprir uma promessa que é maior, que é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas Ele quer de nós um princípio que se chama o princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? Eu coopero com a palavra, com aquilo que o Senhor coloca dentro do meu coração. Então, se o Senhor diz para mim que eu vou fazer algo, que Ele vai me dar algo, eu preciso cooperar, eu preciso me especializar, eu preciso buscar, porque eu preciso estar pronta, porque tudo é um processo. Vocês lembram de José? Deus deu um sonho para José, que todo mundo ia se curvar aos pés dele, mas do sonho até se cumprir, olha quantas coisas aconteceram, e José nunca saiu dos pés do Senhor, né? José saiu de filho de alguém rico para um escravo, mas sempre estava aos pés de Deus. E depois de escravo ele foi ser governador. Por quê? Porque a promessa estava ali, mas José se preparou, José nunca murmurou. Olha Davi foi ungido a rei quando era simplesmente um filho de alguém, de um pai que, no momento em que um profeta foi à sua casa, ele estava esquecido no pasto, não estava junto à mesa dos outros irmãos, e ali ele foi ungido a rei, mas até ele chegar no palácio, até ele chegar como rei, foi todo um processo, que houve o quê? Uma preparação. Ele foi ungido num dia, no outro dia ele aconteceu o quê? Ele voltou a ser pastor de ovelhas, e de ovelhas do pai, não era nem dele. Ali foi todo um processo de preparo. Então nunca tira dos teus olhos a promessa que o Senhor vai te dar, que o Senhor já te deu, porque essa é a verdade que nós precisamos crer. É sobre essa fé que nós caminhamos todos os dias. Então a nossa maior fé é que nós somos filhas justificadas do Senhor, remidas do nosso pecado. Ah, Márcia, eu não vou pecar mais. Ah, vai acontecer, vai. Mas todas as vezes que acontecer, o nosso coração vai queimar. O Espírito Santo vai nos mostrar o caminho de volta aos passos do Senhor. Então, minha amada, o que eu quero te dizer hoje, nesse capítulo 4, tenha fé que o nosso Senhor já remiu os nossos pecados. Nós já fomos lavadas do nosso pecado. O teu Egito já ficou para trás. Você não está
Mas lá no seu passado, você em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas todas se fizeram novas. E o Senhor quer transformar você todos os dias, assim como Ele me transforma, assim como Ele transforma todos aqueles que Ele amam todos os dias. Mas nós precisamos viver à altura daquilo que Ele tem para nós. Eu te desejo um grande beijo, que com essa palavra linda e maravilhosa, que você, mesmo contra toda a circunstância, você simplesmente tenha esperança e creia que o nosso Senhor é maior. Amém? Um grande beijo, fica com Deus, que Ele te abençoe.